O caos está instaurado, a força de defesa está se preparando como pode para a ameaça que está por vir. Começa a surgir kaijus por todos os lados, mas de repente eles somem e ficam sem aparecer por 3 meses. Mas isso vai ser só uma calmaria antes da tempestade. Tudo isso nos próximos minutos. O cabeça de Rolon, que ficou no lugar do Isao Shinomiya, está em seu escritório. Ele parece pensativo, olhando os peixes, até que foca nos quadros dos antigos diretores, imaginando que o próximo a ser colocado ali será o seu. Isao, que foi absorvido pelo número 9, parece ainda estar vivo. Parece ele afundando num limbo sem fim. Ele já lutou bastante, não tem mais muito tempo para tentar resistir. Será que ele dá conta? Vamos ver, né? Kafka está aprendendo uma nova dança. Ah não, esse é o treino que o vice-capitão Hoshina passou para ele. Para dominar as táticas de combate da força de defesa, o prota tem que fazer o corpo memorizar os 5 movimentos básicos, e o Hoshina vai vir toda semana para ver se ele não está furando com os treinos. O prota já está fazendo isso há um bom tempo, ele está suando mais que tampa de marmita, até que ele chega no limite e cai no chão gritando de dor porque deu câimbra na perna dele. O maluco está ali, rolando no chão de dor, e aparece ninguém mais, ninguém menos do que a super simpática Kikuru. Ela não perde tempo e já tira sarro do prota, falando que as táticas de combate são perfeitas para ele, que não consegue usar nenhuma arma. Kafka rebate, dizendo que não tem graça, que aquilo é difícil pra caramba. A marrenta diz que já sabe, e que o pai dela treinava aqueles movimentos todos os dias. Sendo assim, o prota diz que vai se esforçar ainda mais. Kikuru tem uma surpresa para ele. Ela devolve o terminal dele, ele estava proibido de usar, mas ela deu um jeitinho e conseguiu a liberação com o vice Hasegawa, e diz para ele aproveitar para falar com a galera. Já no seu quarto, o prota tá lá, encarando o aparelho. Ele está com muita vontade de falar com a galera, mas ao mesmo tempo não sabe o que dizer, já que faz 2 meses que ele não fala com nenhum deles, ainda mais agora que todo mundo sabe que ele é o número 8. Será que ele vai ter coragem de falar com a galera ou vai amarelar? Veremos nos próximos segundos, hein? Ele toma coragem e liga o aparelho. Nessa hora o som de notificação começa a tocar sem parar, até que para com mais de 500 mensagens não lidas. Nessa hora o prota imagina que precisa ler e começa a borrar as orbas de medo. A mente dele começou a jogar contra e ele ficou imaginando que eram todas as mensagens negativas com a galera toda esculhambando ele. Então ele amarela e decidiu não ler, mas o aparelho começa a tocar. Será que ele vai ter coragem para atender? Mas é um desastrado mesmo, hein? Ele se assusta com a ligação e acaba derrubando o aparelho, então ele pega e sem perceber acaba desligando na cara do Ishikawa. Ele entra em desespero porque se a parada já estava estranha, agora ficou pior. Quando ele achou que estava livre, que ia deixar essa parada para outro dia, o troço começou a tocar de novo. Dessa vez era o Iharu ligando. Ele pensa um pouco, mas dessa vez não vacila e acaba atendendo. Do outro lado da linha é o Ishikawa, que começa a esculachar ele sem dó. Primeiro por não atender a ligação dele e segundo por sumir por todo esse tempo e não procurar nenhuma forma de entrar em contato. Ei, Kafka, não tá vendo que a mocinha ficou preocupada? O prota se desculpa, dizendo que não podia, mas acaba confessando que na verdade ele estava com medo mesmo. Ele ficou com medo da reação da galera, por descobrirem que ele era o tão temido Kaiju número 8. Nessa hora o feioso aparece, dizendo que eles têm medo mesmo, afinal todo o poder dele não é humano, e sim de um Kaiju. Kafka, que já esperava essa resposta, desanima, mas Iharu completa dizendo que ele ter medo não significa que não goste dele. Afinal, no dia do acontecido, o prota arriscou tudo e a própria vida para salvar a 3ª divisão. Por isso ninguém pode dizer que ele não faz parte da equipe. O prota lembra das palavras da capitã antes de ser preso, e os 2 amigos ficam putos com ele, por ele achar que eles seriam tão cruéis assim. Kikuru aparece no quarto do emocionado, chamando ele para treinar e pergunta se ele conseguiu falar com o pessoal. Ele olha para ela e a marrenta se assusta. Kafka está chorando sem parar, é lágrimas e ranho para todo lado. Ele diz que o Reno e o Ishikawa falaram que ele é burro, e ela não nega, dizendo que ele é burro mesmo. Aparece o diretor no limbo novamente, ele reflete que está no limite, que ele resistiu por dentro esse tempo todo, mas não está conseguindo mais suportar. Os kaijus estão crescendo de uma forma tão rápida que ele nunca imaginou. Então começa a ser mostrados relatórios de avistamentos de kaijus por todos os lados. Eles estão aparecendo com uma frequência bem maior do que o normal, e um mais feio do que o outro, viu? O primeiro é enorme, avistado por um caçador em um ponto turístico na província de Gunma, montanhas da cidade de Inumata. O segundo foi visto na cidade de Ageu, província de Saitama, quando o condutor de um trem avistou uma criatura bizarra, com vários rostos que sorriram e saíram voando. Outro bem esquisito apareceu no centro da cidade, a população saiu correndo desesperadamente, todos assustados com o kaiju cabeça de couve-flor. O quarto foi avistado na província de Kanagawa, cidade de Shigasaki. Um casal avistou peixes caindo do céu, e após esse fenômeno perceberam que quem estava causando isso era um kaiju bem estranho, que estava engolindo os peixes inteiros. Teve até kaiju que está treinando para participar da corrida de São Silvestre. Esse bicho brigava de igual com os carros, com a sua velocidade passando dos 100 km por hora. Sendo assim, a medalha tá garantida. E o pau tá quebrado na diretoria, hein? O tapa-olho está furioso com o que está acontecendo, afinal teve 14 incidentes de kaiju não resolvidos
vencidos no último mês. Hoshina diz que o que todos eles têm em comum é que eles somem antes da força de defesa chegar. Eles são muito mais inteligentes do que os normais e parece um presságio de algo bem ruim que está por vir. Será que vai dar ruim? Vamos descobrir. Chega-se à conclusão de que os kaijus estão sendo feitos em uma velocidade ainda maior do que o número 10 havia dito. O diretor pede para Hasegawa atualizar a galera do que tem sido feito até agora. Resumindo, o cabeça de Rolão diz que dividiram as funções principais do governo e prepararam geradores de apoio, fortaleceram as cidades, encorajaram evacuações e expandiram abrigos subterrâneos. Pedir ajuda para outros países não é uma opção muito viável, já que tem tratados e um monte de burocracia que precisa ser discutido. Outra parada que fizeram foi desabilitar o selo do traje do número 1, e já está sendo otimizado para o Capitão Narumi. O careca principal está com o toba na mão. Ele reflete que se esses kaijus forem tão fortes quanto o que absorveu o diretor Isao, eles não serão capazes de vencê-los, e lamenta por estar velho e não conseguir ajudar em nada. E aqui imaginamos o que aconteceu. O diretor, que ainda lutava internamente contra o número 9, não consegue mais, vai ter que ficar nas mãos dos novatos. Ele começa a pensar no Narumi, na Capitã Shiro, nos jovens talentos da força de defesa, e por último no Kafka Hibino. E depois de aguentar por tanto tempo, o brilho dos seus olhos desaparece. Narumi e Shinomi estão em uma base marítima. O capitão afirma que, como havia prometido antes, ele vai enfrentar ela para valer. Mas primeiro ela vai ter que dominar o traje do número 4, que foi ajustado para ela. O traje, que foi muito bem usado por sua mãe até ela ir para a vala, fez várias vítimas de kaijus ao longo dos anos. Agora cabe a Kikoru continuar o legado da família. Kikoru afirma que vai vingar o seu pai e pede forças para sua mãe. Estranhamente, após aparecer um monte de kaiju, 3 meses depois não teve mais nenhuma aparição. Kafka já tem uma fã, a menininha que ele salvou no começo do anime. Diz pra mãe dela não se preocupar, que o tio kaiju vai acabar com qualquer kaiju que aparecer, até o número 9. Na base marítima, um tremor enorme está acontecendo, e não é de um terremoto. Trata-se do Capitão Narumi e da Kikoru, que estão treinando já faz 3 meses. Meu amigo, ela deve estar forte pra caramba, hein? O maior exercício conjunto está acontecendo. Todo mundo das forças de defesa está se preparando para o momento final. Kafka está treinando com Hoshina. Ele dá um baita soco empurrando o vice-capitão para trás. E essa foi boa, hein? Chegou a doer o braço do Tigelinha. O prota fica todo cheio, achando que evoluiu bastante e que foi um baita soco. Mas a alegria de pobre dura pouco. Hoshina pede para ele segurar a almofada. Ele nem toma distância e dispara um soco. O prota não aguenta a pressão e sai voando. O cabeça de cuia ombra do prota e diz que ele ainda tem muito que aprender. Eles param pro almoço e o prota, que ainda está jogado no chão, fica pistola e diz que precisava de toda aquela ignorância. O prota sai em busca de um lugar maneiro para matar a sua fome e leva ele com a sua marmitinha no terraço, onde tem uma bela vista. Mas ele não esperava que a Capitã Shiro também estaria ali. Será que ele vai ter coragem de almoçar do lado dela? Veremos. O prota amarelo, de uma forma respeitosa, imagina que não pode sentar do lado dela. E quando ia saindo com o rabinho entre as pernas, Mina pergunta para onde ele vai, pede para ele se sentar ao lado dela e que não precisa ter vergonha. O prota não fica muito surpreso e vai lá com a sua marmitinha. O problema é que ele fica mó sem graça e não sabe o que falar. Então, depois de muito pensar, ele solta um "E aí, como é que vai?". Mas antes de terminar, a capitã corta ele e diz que está muito silêncio. As pessoas estão vivendo as suas vidas com as suas rotinas normalmente, trabalhando, estudando, brincando, mas ela sabe que aquilo é só calmaria antes da tempestade, mas que por um breve momento parece até que os kaijus desapareceram de uma vez por todas. Kafka concorda, como se estivesse falando com o Ishikawa, mas ele lembra que está falando com a capitã e tenta falar de uma forma mais formal. Ela sorri e diz que ele pode falar normal, afinal eles estão sozinhos ali. Ele afirma que esses dias poderiam continuar para sempre. Mina começa a lembrar do passado, da forma que o prota protegia ela, que às vezes ela ficava até com vergonha. Ele acaba concordando. O prota era o capitão da criançada e não importava a situação, ele sempre sorria e dizia que tudo ia ficar bem. Mesmo morrendo de medo, ele passava tranquilidade para ela, fazendo ela acreditar que ele seria capaz de vencer qualquer kaiju que aparecesse. Ele diz que era um moleque maneiro e a capitã diz que ainda é, afinal foi ele quem salvou a base da 3ª divisão. Ela diz que ela ficou muito mais forte, que o Hoshina contou tudo sobre a decisão dele para ela. Mina afirma que ele não precisa mais carregar o fardo sozinho, afinal os dois tinham combinado de eliminar os kaijus juntos, e que ela não vai mais ficar na sombra dele. O prota fica pensativo, na hora vem o número 9 na sua cabeça. O caneco chegou a piscar de medo, mas ele disfarça e diz que ela tem razão, dando um sorriso igual o que ele fazia quando era criança. Mina vai embora e percebe que o prota não mudou nada, que continua com o mesmo sorriso, fingindo coragem. Kafka está com o pé atrás, ele não tem certeza se consegue vencer o número 9, mas conclui que precisa vencer de qualquer maneira, pelo futuro que vem além disso. E a calmaria
areia vai pro espaço e a tempestade pelo visto vai começar. Na cidade, 2 jovens abordam uma menina, convidando ela para sair e para chamar até uma amiga se ela quiser. A menina concorda e diz que ia chamar mesmo seus amigos. Agora lascou tudo, a garota na verdade é o Kaiju cabeça de repolho. Ela dá um grito muito alto, em seguida solta umas paradas estranhas da sua cabeça, fazendo espetinho e mandando um monte de gente pro vinagre. E aí, o que achou do episódio? Gostou? Deixe sua opinião nos comentários, lembrando que se não é inscrito do canal, se inscreve aí, vai ajudar muito e é de graça. A coisa não está nada boa, o número 9 coloca o seu plano em prática e libera um ataque em massa de kaijus, causando um caos terrível por todo o Japão e fazendo com que a força de defesa vire do avesso para tentar conter essa zona toda. Os parça da limpeza do Prota estão em um buffet, na expectativa se o Prota vai aparecer ou não, já que ele havia falado pro ex-chefe que daria um jeito de aparecer. O evento é o casamento da filha do ex-chefe do Prota, o maluco não está se aguentando e parece bem mais nervoso do que a própria noiva. O casamento tem um convidado especial, na hora que ele ia levar a sua filha para o altar, na janela atrás do altar aparece um kaiju enorme, só observando o casório, até que ele se cansa e resolve fazer parte da festa. Na central de atendimento está uma loucura, o telefone não para de tocar e está sendo relatado ataque de kaijus por toda Tóquio. Kaijus e mais kaijus não param de aparecer e causar o terror. A força de defesa vai ter um longo trabalho pela frente para dar conta de tudo isso. No casamento a coisa não tá boa, o noivo se feriu gravemente e o ex-chefe do Prota está fugindo com a filha, carregando ele, até que o kaiju intercepta ele, jogando ele e o noivo todo estropiado no chão. A sua filha se separou e caiu mais pra frente. O coitado está desesperado, o bicho mirou na sua filha e quer porque quer devorar ela. Ele tenta de tudo para chamar a atenção do kaiju, mas parece ser tarde demais, ele está disposto a devorar a sua filha. E quando tudo parecia perdido e o fim da menina parecia próximo, aparece o Capitão Narumi fazendo picadinho do monstro e salvando a moça no último segundo. As forças de defesa estão unidas com o único propósito de eliminar todos os kaijus. Todos os membros das equipes liberam o poder máximo dos trajes de batalha. Narumi, usando o poder do olho, elimina um monte de kaijus em questão de minutos. Hasegawa começa a falar com Narumi, as notícias não são muito boas. Parece que a primeira e a terceira divisão estão por toda a Tóquio, a evacuação está ocorrendo mais rápido do que o esperado. Mas é somente isso, eles não vão receber nenhum apoio de nenhuma outra divisão, tudo porque esses ataques estão acontecendo em todos os lugares, dessa forma eles não conseguem chegar para ajudar. Narumi diz que vão ter que resolver essa parada sozinhos, mas parece que eles têm alguma carta na manga. Narumi pede para Hasegawa botar aquilo em ação. A carta na manga se trata da Kikoru, ela tá fodona, parece que ela dominou o traje do número 4 e está pronta para a batalha. Ela vai a uma espécie de canhão, que no meio do caminho ejeta ela para alcançar uma velocidade imensa e chegar o mais rápido possível em uma área de extermínio. Ela chega já mandando o kaiju pra vala com um único golpe. Ela e o capitão pelo visto estão se dando muito bem, ambos trocam carinho, chamando um ao outro de idiota. Narumi dá 10 minutos para ela resolver a situação, ela diz que precisa só de 5. A equipe da Capitã Mina também está em ação e o vice Hoshino enfim vai fazer uso do kaiju número 10. Ele não está muito feliz, já que essa é a primeira vez que eles têm uma arma numerada com vontade própria. O bicho não para de falar e pelo visto faz o que quer e não obedece nenhuma ordem do cabeça de cuia. O bicho faz um buraco no chão do helicóptero e lá vão eles pra batalha. O vice-capitão cai em uma área forrada de kaiju e a sincronia dele com o número 10 só piora. Esses dois não combinam em nada. Tudo que o Hoshina pensa em fazer, o número 10 pensa o oposto. Com isso, o poder de combate deles vai desabando. Hoshina vê que não tem outro jeito, para sair dali vivo vai ter que se adaptar ao kaiju teimoso, e vai dando certo. O poder de combate deles vai subindo muito rápido, até passar a casa dos 70%, um número que eles nunca haviam ultrapassado. O vice-capitão não para de provocar o kaiju, e essa tática vai dando certo. Quanto mais eles brigam e discutem, mais o poder deles aumenta, até que enfim eles encontram o chefe. Sem esforço nenhum, eles derrotam uma série de kaijus e acabam com o chefe com a mesma técnica que ele usou para acabar com o número 10. Por fim, eles formam uma bela dupla, e o número 10 não esconde a alegria de lutar junto com o vice-capitão, mas durou pouco. Eles deveriam eliminar o restante dos kaijus no terminal, mas o número 10, como se fosse uma criança, diz que agora quer lutar com outra coisa. Eles conseguiram chegar a 77% de poder, com esse poder eles já alcançaram a mesma força do Hoshina com o traje dele. Se conseguirem passar dos 90%, vai ser difícil de serem batidos. A notícia se espalha no rádio que o Hoshina liberou o aeroporto. Narumi, que não é muito fã dele, já se morde de raiva e diz que agora ele vai ficar se achando mesmo. Tachibana e Shinonomi estão em sérios apuros, eles com suas equipes estão encarregados de eliminar 6 kaijus, mas esses são enormes e ainda soltam poder pela boca. Kafka está na retaguarda, ele tá doidinho para se transformar e pôr um basta nessa situação. Shinonomi diz que não pode autorizar, afinal Kafka é a carta na manga e será utilizado somente quando forem enfrentar o número 9. Ele fica furioso, pois dessa forma não tem como ele ajudar, mas para alívio de todos, a Capitã Mina parece portando uma arma enorme e dizendo para deixar a parada com ela. O que será que o número 9 está tramando com esse monte de ataque de kaijus ao mesmo tempo, hein?
O que sabemos é que a força de defesa está ficando cada vez mais forte e preparada para ele quando ele voltar. E aí, o que achou do episódio? Deixe aí nos comentários, lembrando que se não é inscrito no canal, peço que se inscreva e deixe seu like. É de graça e me ajuda muito.